Olá, sejam todos bem-vindos novamente aqui nesse canal. Gostaria de desejar a vocês que Deus abençoasse a você e toda a sua família. Para todos aqueles que agora conseguiram entrar nesse canal, né, descobrir aqui, que as ricas bênçãos de Deus protejam você e toda a sua família. Bom, certamente que você já ouviu falar que Jesus Cristo, ele entrou dentro da cidade montado no jumentinho, né? Mas você sabe por que que Jesus Cristo entrou dentro da cidade montado no jumentinho? Isso é o que nós vamos descobrir agora, né, nesse vídeo, tá? Mas antes da gente começar as explicações, eu gostaria de pedir a vocês que vocês, se fosse possível, se inscrevessem no canal e que compartilhem esse vídeo com outras pessoas, seus amigos, aqueles que gostam de assuntos bíblicos, né? Porque nesse canal aqui nós tratamos disso, né? De assuntos bíblicos, coisas referentes à nossa salvação e ao nosso Senhor Jesus Cristo. Pois bem, para nós descobrir isso aí, vocês sabem que Jesus Cristo, antes dele ser crucificado, né? Já nos próximos dias estava para ele ser entregue, né, pelos nossos pecados, e ser crucificado. Ele pegou os discípulos e disse o seguinte, né, para os discípulos: ide em tal local, assim estará um jumentinho, né, entendeu? E vocês tragam ele, né, entendeu? E se alguém perguntar, ei, por que soltasse o jumentinho? Vocês dirão, eis que o mestre o ademister, né? Então, nesta ocasião, eles albardaram o jumentinho, né? E Jesus Cristo, ele entrou dentro da cidade montado em um jumentinho. Ele entrou dentro da cidade montado em um jumentinho. E as pessoas, né, gritavam, bem-vindo aquele que vem em nome do Senhor, né? Hosana nas alturas. E foi uma grande festividade, né? E Jesus Cristo entrou dentro da cidade montado nesse jumentinho, né? Com muitas festas das pessoas, né? Tá, mas por que que Jesus Cristo ele tinha que entrar dentro da cidade montado no jumentinho? A explicação para isso aí, vocês têm que ter em mente sempre, eu sempre digo aqui no canal, né, que para a gente entender a questão do evangelho, né, entendeu? O que que Jesus Cristo fazia e por que ele fazia, é necessário compreender também um pouco da lei de Moisés, né? E na lei de Moisés, todo aquele que era ungido rei, que estava preparado para assumir o trono, né, geralmente ele entrava dentro da cidade, eles levavam para um determinado local, né, ficava lá, aquele que havia de entrar dentro da cidade, como rei, e ali eles faziam aquelas festas, aí depois eles arrumavam o jumentinho, albardava todo ele, né, colocava todos os efeitos, todas as coisas, aí o rei montava nesse jumentinho, né, o rei que era ungido montava nesse jumentinho e entrava dentro da cidade para assumir o trono, né? Então isso aí você encontra essa referência em primeiro de Reis, né? No versículo 33, eu vou ler aqui para vocês, né? E o rei lhes disse: tomai convosco os servos do vosso senhor e fazei subir ao meu filho Salomão na mula que é minha, e fazei-o descer a Gion. Isso é Davi falando, né? Para os profetas e para as pessoas, porque na verdade Salomão havia de herdar o trono, né? E os outros filhos de Davi queriam tomar o trono dele. Então, antes que isso acontecesse, Davi falou: pegai o meu filho, né? Entendeu? Pegai o meu filho e tomai, ele diz convosco. E o rei lhes disse: tomai convosco os servos do vosso senhor e fazei subir o meu filho Salomão na mula que é minha, e fazei-o descer a Gion. Tá entendendo? O próprio Davi, ele tinha uma mula, né? Entendeu? Não uma, várias, provavelmente, mas todo rei, de acordo com essa tradição judaica, né? Uma tradição da lei judaica, né? Para ele assumir o trono, ele tinha que entrar dentro da cidade, montado num jumentinho ou numa mula, né? Ele fala mula, mas na verdade era um jumento, né? Um jumentinho, né? E aí ele entrava dentro da cidade, né? E ali, dentro da cidade, depois naquelas festas, ele assumia o trono e era coroado. E no caso de Jesus Cristo, né? Ele cumpriu essa tradição da lei. Ele tinha que cumprir essa tradição da lei. Por isso que é bom lembrar, Jesus Cristo nasceu sobre a lei, viveu sobre a lei
e cumpriu toda a lei. E essa tradição da lei, ele cumpriu ali. Quando ele entra dentro de Jerusalém, montado num jumento, tá? Para assumir o trono, né? Que trono é esse que vai assumir? O trono eterno, né? Então ali também Jesus Cristo foi coroado. Só que nesse caso é doloroso, né? Porque o nosso mestre e salvador Jesus Cristo, para ele assumir esse trono, ele foi coroado com uma coroa de espinho, né? Quanto ao corpo de carne, né? Porque o corpo de carne que ia padecer pelos nossos pecados ficou cravado na cruz e morreu na cruz pela nossa salvação, coroado com uma coroa de espinho por causa do meu e do teu pecado. Entendeu? Só que os algozes deles, achando que acabava a história dele ali, não. Porque o que foi crucificado foi o corpo de carne, né? Mas o espírito dele vivia para sempre, porquanto ele também era Deus, né? E Deus não se pode matar. Então mataram a carne, mas o espírito dele sempre estava vivo, né? E esse espírito dele, antes de chegar nessa parte, devemos lembrar o seguinte, né? Que o próprio Pilatos, né? O próprio Pilatos questionou Jesus Cristo por causa disso, porque quando ele entrou na cidade montado no jumentinho, né? E aí todos os judeus que sabia dessa tradição começaram a acusar ele, né, de sedição, que ele era o rei dos judeus, né, como de fato ele era e é rei de todas as coisas. Então começaram a levar essa acusação a Pilatos, né? E Pilatos, na hora de condenar ele, né, para condenar ele, Pilatos pergunta: Tu és o rei dos judeus? E Jesus Cristo responde a Pilatos: Tu o disseste, né? Confirmando: Tu o disseste, né? Então, ali, essa acusação pesou sobre Jesus Cristo, né? Mesmo Pilatos não querendo crucificar ele, mas isso pesou. E aí Pilatos escreveu, né? Em cima da cruz dele, né? Irim, né? Que significa o rei dos judeus, né? Crucificado. O rei dos judeus. Os judeus crucificaram seu próprio rei, que daria a salvação para ele. Mas como eu disse, né? Eles acharam que tinha acabado ali, mas a morte dele só foi a glorificação dele. Porque daí ele subiu aos céus e assentou à direita de Deus Pai, aonde devia julgar os vivos e os mortos, né? E ao sentar no trono, todo o poder foi dado a ele. Porque quando ele ressuscita, ele mesmo diz: Eis que me é dado todo o poder, quer no céu, quer na terra. Bom, gente, aí ele assentado à direita de Deus Pai é um rei eterno, né? Até o dia que ele entregará o reinado a Deus definitivamente, quando tudo for consumado e a morte aniquilada. Aí então ele entregará o reino de volta a Deus. Mas porquanto ele é rei, rei eterno, e reina sobre mim, e reina sobre você, e reina sobre nós. E nós estamos nessa esperança da salvação eterna por esse rei eterno. Meus irmãos, meus queridos, eu espero que isso tenha ajudado vocês a entender o porquê Jesus se assentou, entrou dentro da cidade com o jumentinho, tá? Um abraço a vocês, que Deus abençoe vocês grandemente.